As perguntas é que nos levam à compreensão. Da mesma forma que o não é que nos disciplina, são as perguntas, é ela que nos faz refletir sobre alguma coisa. E aqui o salmista ele começa agora fazendo-nos uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Uma vez um grande estudioso chamado Galileu Galilei, ele questionou a humanidade quando ele falou assim: olha, a Terra, você sabia que talvez a Terra possa ser redonda? E isso era um absurdo, porque não, a Terra é plana, existe depois do final da Terra, existem umas extremidades, assim diz a Bíblia. Então, Galilei, ele fez uma pergunta, e essa pergunta ela só foi respondida depois de muitos e muitos anos depois. Então, assim, são através das perguntas que nós começamos a discutir um assunto. Então, ter curiosidade, de certa forma, é bom. Fazer perguntas, isso é muito bom. E aqui o salmista, ele começa fazendo essa pergunta. Ele quer uma resposta de Deus. Ele faz essa pergunta e é uma pergunta que eu repasso também para a igreja. E aí eu simplifico essa pergunta. Quem herdará o reino dos céus? Uma pergunta fundamental para aqueles que têm fé. Eu estou aqui na igreja, agora eu venho aos domingos, eu batizei, eu participo da Santa Ceia, mas quem herdará verdadeiramente o reino dos céus? Porque sabemos que existem pessoas que estão conosco, caminham conosco, batizou, desceu as águas, mas no final de tudo isso, talvez ele não galgue o galardão da vida eterna. Até por causa disso, que tem um texto bíblico que diz que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Porque nós vamos saber o final das coisas, né, no apagar das luzes, é quando nós chegarmos no final da nossa vida. Mas temos que ficar atento, porque talvez o final da nossa vida pode ser hoje mesmo. Sempre pensamos no final da nossa vida como a nossa velhice, se eu tiver 70, 80, 100 anos. Quem sabe Deus te chame ainda esta noite. Quem é esse morador dos céus? Quais são as características de um morador do céu? As características, elas são inerentes a um morador de um determinado lugar. O morador de um determinado lugar, ele tem as características. A gente conhece as pessoas de acordo com os seus traços genéticos, de acordo com os seus traços e características regionais. O cuiabano é assim, é um povo meio estranho mesmo. Mas é o nosso povo, é o nosso querido povo cuiabano. O morador do céu, aquela pessoa que estará com Deus nas alturas, ele é íntegro. E integridade, ela vem da palavra integral. Integral o que é? É um todo. Integral não são partes, não, é um todo. E ser uma pessoa irrepreensível não significa uma pessoa que não tem pecados, não. Irrepreensível é uma pessoa que tem as características cristãs, é aquela pessoa que onde ela está, é a imagem de Cristo na vida dela. Isso é ser uma pessoa irrepreensível, é ter integridade, é ser completamente parecido com Cristo. O morador dos céus, ele tem essa justeza, ele pratica justiça. Nós devemos praticar a justiça, não é só o dia que nos convém. Fala, olha, eu vou ser justo hoje. É porque eu estou em audiência, sabe, com o juiz, e aí eu vou praticar justiça hoje. Não, não é assim. O morador dos céus, ele pratica a justiça todos os dias. Ninguém gosta que alguém minta para ela, não é verdade? Isso é um fato. Nós não gostamos que ninguém minta para a gente. Nós não gostamos que as pessoas mentem para a gente. Por que nós mentimos para outra pessoa? E é isso que é com o coração falar a verdade. É uma pessoa que tem a integridade em falar
verdade. Aquele que fala a mentira, ele procede de quem? Do diabo, e não de Deus. A pessoa que preza por falar a verdade, ele é a característica de um filho de Deus, daquele que herdará o reino dos céus. Não fazer mal ao próximo é quando você sente amor para com o próximo. E agora, pastor, eu tenho que amar o meu vizinho, eu tenho que amar aquela pessoa. Exatamente isso. Não fazer mal para o seu semelhante é você amar o seu semelhante. Quando você ama o semelhante, você não faz mal contra ele. É não causar dano para o seu semelhante, é não fazer mal para o seu semelhante. Integridade, isso deveria ser algo que está inerente aos servos de Deus. A pessoa que ama a Deus, as atitudes do servo de Deus, ela agora começa a se desdobrar em boas práticas no dia a dia, no meio da sociedade. O desprezível é a figura do inimigo, é a figura do mal, é a figura do diabo. E diz assim que rejeita aquele a qual é desprezível. Então a atitude da pessoa que herdará o reino de Deus, ela despreza as coisas do diabo. E quais são essas coisas? Tudo. Tudo que é do diabo é desprezível. Essas articulações malignas, a qual o inimigo tem imposto no meio dessa sociedade tão corrompida. Despreza, rejeita aquele que é desprezível. E existem pessoas que elas merecem honra. As pessoas que são importantes para nós. E aqui agora no texto bíblico a gente fala que honra aqueles que temem ao Senhor. As pessoas que são adoradoras a Deus, as pessoas que temem ao Senhor, elas precisam ser honradas, sim. E como eu digo, as pessoas têm que ser honradas, não significa que pastor tem que ser bajulado, não. E não é isso que o texto bíblico diz. Mas nós temos que dar honra àqueles que merecem honra. Não vá em lugares onde as pessoas não vão te honrar quem você é. E isso tem que ser uma atitude da pessoa que é herdeira dos céus, honrar aqueles que temem ao Senhor. O cidadão do céu, o servo de Deus, a pessoa que vai morar com Deus, ela mantém a sua palavra mesmo quando ela sai no prejuízo. Ele é assim, ele é no bigode, ó. Eu estou falando aqui um negócio é assim. Ah, não, mas agora eu vou perder uma defração, não, mas é assim. Eu combinei então vai ficar assim, mesmo que perca dinheiro com ele. Honestidade, integridade, mantenha a sua palavra mesmo quando sai no prejuízo. Durante muito tempo a igreja, ela interpretou esse texto aqui, falando que a pessoa que é serva de Deus, ela não pode emprestar o seu dinheiro, obtendo lucro com isso. Isso não é o que o texto bíblico está querendo dizer. Aí o espertalhão vê a situação do irmão, está passando aquela penura, fala, olha só, esse carro seu vale 20 mil, mas eu estou com 5 conto aqui, é pegar ou largar. É esse tipo de atitude que é repudiável ao servo de Deus. É querer levar vantagem de outra pessoa, aproveitando a situação de vulnerabilidade a qual ela se encontra. Então eu quero ganhar vantagem por causa disso. E existem esse tipo de pessoa, que ela quer levar vantagem porque ela sabe que você está precisando. E é isso que o texto está falando. Não empresta dinheiro visando lucro, visando depreciar o bem daquela pessoa. O servo de Deus, ele não faz isso. O servo de Deus, ele não recebe suborno. Olha, meu amigo, para você poder vender um pastel aqui na esquina, você tem que pagar um goré-goré aqui para os fiscais da prefeitura para poder permitir você falar assim, meu amigo, eu não faço esse tipo de negociata. Olha, então, me desculpe,
eu vou ter que te multar. Não, tudo bem. É difícil, meu irmão. Porque quando você fala de suborno, nós estamos falando com um mal, com um câncer que tem prejudicado a vida da nossa nação. É o jeitinho brasileiro. Olha o jeitinho brasileiro disso, daquilo. Mas a pessoa que é cidadão do céu, ela não pensa assim. E o reino de Deus é um reino de ponta cabeça justamente por isso. Porque servir a Deus é nós fazermos as coisas completamente diferentes de tudo que o mundo faz. E que nessa noite, meu irmão, você possa refletir sobre nessas 10 características. Qual é aquela que está faltando na sua vida? Qual é a característica do Filho de Deus? A característica do cuiabano, você sabe como que é. Onde a gente estiver, as pessoas irão nos conhecer. Onde o nordestino estiver, égua, a gente fala assim, que aí é nordestino. A característica daquele povo. Mas e a característica do Filho de Deus? Você tem? Meus amados irmãos, que essa palavra ela possa falar no seu coração. Jesus encontrou com um jovem e ele falou assim: ei, Senhor Jesus, olha, o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus pegou e ponderou com aquele rapaz: ei, você obedece todas as leis? Ele falou: Senhor Jesus, esse Salmo 15 aí, eu faço tudo. Jesus falou assim para ele: jovem, então faça o seguinte, pega todo o dinheiro que você tem, vende tudo e doa para os pobres. E vem e me siga. Aquele rapaz baixou a cabeça, escondeu e foi logo embora, porque ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Deus não está pedindo nem um centavo para você. Ele não está pedindo dinheiro para você, não está pedindo que você faça propósito disso, propósito daquilo. Ele só está aqui demonstrando para você no Salmo 15 que existe uma característica. Atitude de pessoa que foi salva em Deus e agora isso desdobra nessas boas práticas. Eu sou uma pessoa melhor. Não é porque eu sou agora da turma dos crentes. Olha, você sabia agora, fulaninho virou crente, assim que fala, né? Fulaninho agora virou crente, agora ele não pode mentir. Pergunta para ele aí, porque agora ele virou crente, ele não pode mentir. Não, não é porque eu virei crente que eu não posso mentir. Eu não minto, é porque as características do Filho de Deus é a verdade. Eu não burlo o sistema, não é porque agora eu sou da turma dos crentes. Eu não burlo o sistema, porque a característica do Filho de Deus é a idoneidade, é a integridade. E que isso possa falar no seu coração, em nome de Jesus.